Nesse vídeo eu vou te mostrar como plantar tomate em vaso da forma mais fácil e rápida do mundo. Essa forma que eu vou te mostrar como plantar tomate é com certeza, comprovadamente a melhor forma e claro, você poderá ter muito tomate em casa e não precisar mais estar comprando no mercado, tá? Mas claro, se você está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Renato Oliveira, especialista no plantio e cultivo de plantas orgânicas. Então para mais vídeos como esse, já vai clicando aqui no botão de inscrever-se, claro, ativa também o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo como esse. O plantio de tomate é muito simplificado e é uma verdura que com certeza não falta na mesa do brasileiro. Então é interessante que a gente tenha esse próprio alimento, essas próprias verduras em casa, né? Uns chamam de frutos, outros chamam de verdura, mas é importante a gente ter ele em casa. É muito simples de ser plantado e para plantar dessa forma que é comprovadamente a melhor, a mais eficiente, a gente vai precisar, claro, do nosso substrato onde a gente vai plantar. Eu gosto de plantar em copinhos porque depois a gente pode escolher as mais desenvolvidas, certo? Mas se você também for plantar em canteiros, por exemplo, você for plantar na própria terra ou já no vaso definitivo, o processo é exatamente o mesmo. Então, para plantar, a gente vai precisar de um copinho, nesse meu caso. Todo vaso, seja por copinho ou seja de outra forma, a gente tem que ter aqui furinhos de drenagem. Isso aqui é muito importante, isso é essencial para que a nossa planta não morra, certo? Depois de já ter o nosso substrato preparado também com o nosso copinho, a gente pode plantar de duas formas. A primeira é por essas sementes que a gente adquire e a segunda é pelo próprio fruto, certo? A melhor forma que eu aconselho você plantar é com um semente do próprio fruto, certo? Se você for comprar sementes, eu aconselho você comprar simplesmente sementes de algumas plantas que você quer, mas não tem aí na sua casa, certo? Então, algumas como tomate, como melão, você tem isso aí na sua casa, melancia, você compra o fruto, tira as sementes e já pode plantar. Essa é ainda melhor uma taxa de germinação, vou estar te mostrando aqui na prática, certo? Mas vou mostrar aqui, olha só, para plantar por essas sementes, o que a gente vai fazer? A gente vai cavar aqui um buraquinho, em média meio a 1 centímetro, certo? A gente vai pegar aqui 2, 3 sementes. Olha só, acabei pegando mais. Então a gente vai colocar aqui. Eu vou colocar, depois eu faço o raleio, certo? Fez isso, as nossas sementes já estão aqui. A gente vai cobrir elas. Cobriu profundidade média entre meio a 1 centímetro. E essa outra forma que eu indico que seja ainda melhor, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar aqui a rodela de tomate. Você pode aterrar a rodela de tomate inteira aqui, ou simplesmente você pode recortar aqui uma parte dessa que tenha as sementes, certo? Olha só como a gente percebe, aqui a gente tem bastante semente e a gente simplesmente vai aterrar ela aqui. Fez isso, a gente vem novamente cobrir, como claro, todas as sementes, a gente cobre aqui, coloca um pouco mais de terra, certo? E depois de toda a plantação, terminou de plantar, você vem aqui com uma boa rega. Eu estou colocando aqui, isso aqui não é indicado, o indicado é que seja com um borrifador, certo? Olha só, colocou. O interessante do seu substrato é que ele seja bem drenado. Coloquei bastante água, como a gente pode ver, olha só, já está aqui embaixo, já está escorrendo. Por isso que é tão interessante a gente ter bons furinhos de drenagem, para que essa água de forma nenhuma ela fique acumulada aqui. A germinação ela vai ocorrer em média entre 7 e 10 dias. Eu tenho aqui umas plantas em que eu já plantei, olha só que mudinhas lindas. Essa primeira aqui, essa menor que tem apenas uma mudinha, eu plantei exatamente por essas sementinhas. Essa daqui é desse tomate cereja, certo? Então é exatamente essa. Essa outra aqui que a gente tem mais mudas é desse tomate aqui que eu plantei justamente dessa forma, com um pedacinho, certo? Nesse caso não plantei no copinho, plantei nesses tubetes, que eu tenho bastante tubetes ali, eu faço plantações também por ele. Então, como a gente pode ver, olha só, aqui eu plantei por semente, ele está maior, certo? Eles germinaram mais ou menos em tempos iguais, mas só que tem um problema. Aqui só tem uma e aqui a gente tem várias. Então todas essas que foram plantadas pelo tomate assim, elas germinaram de forma muito mais satisfatória, certo? A explicação dessa aqui estar maior é que ela está sozinha aqui, por isso que ela cresceu mais rápido. Isso aqui é totalmente normal. Nessas aqui está tendo uma competição, por isso que elas estão um pouco menores. Então quando chegou em certa etapa, eu aconselhava
é você fazer o raleio. Olha só, o que é esse raleio? Você vai tirar essas mudinhas que estão menos desenvolvidas, certo? Aquelas que estão menores, e vai deixar apenas uma. Aqui tem duas, mas você vai deixar apenas uma. Se aqui tivesse só uma, com certeza estaria pelo menos desse tamanho aqui. No início elas crescem igual, independente qual seja o tipo da sua tomate, certo? Depois é que o tomate maior, ele vai crescer mais, mas no início eles crescem basicamente iguais. Como a gente viu aqui, plantado dessa forma ele tem uma taxa de germinação maior. Então essa forma com certeza é comprovadamente melhor do que se você for plantar por sementes. Depois de estar com o nosso vaso já preparado, é hora da gente fazer o transplante, certo? Quando ele está em média 2 a 3 pares de folha. Isso aqui já está inclusive passando do tempo do plantio, mas a gente vai plantar. Olha só. Essa eu vou tirar aqui. A gente tem que tirar com o máximo de cuidado possível para procurar não danificar as raízes da nossa planta, certo? Para que ela não sofra tanto. Feito isso, a gente faz aqui um buraquinho, fazer inclusive com esse próprio tubete. E olha só, a gente vai colocar aqui. Procura sempre a melhor forma possível para não danificar as raízes, não danificar esse torrão, certo? Fez isso, a gente vai aterrar aqui exatamente onde ele estava. Isso aqui provavelmente seja outra sementinha que esteja nascendo agora. Mas olha, feito isso, certo? Tá vendo como é simples? Depois de toda a plantação você aperta um pouquinho aqui, certo? Isso aqui é importante você plantar aqui. Não vou precisar mais desse, então já vou tirar. E depois de todos, claro, você vem aqui com uma boa rega. Essa boa rega, essa primeira rega, ela é essencial, certo? A gente deve fazer essa primeira rega toda vez que a gente plantar. Você coloca água em abundância. Eu ainda vou colocar mais água até que ela escorra totalmente. Como a gente vê aqui, coloquei pouquinho, mesmo assim ela está, olha só, descendo aqui com muita facilidade. É dessa forma que deve ser o nosso substrato. Bem drenado, bem fofinho, bem macio, para que a nossa planta se desenvolva bem. Aqui eu estou utilizando esse vaso. De início ele tinha 5 litros. Eu fiz esse recorte, ele deve ter perdido aí 1 litro. Então deve ter ficado aí com uns 4 litros. Já vai ser basicamente suficiente para que essa planta se desenvolva. Ela não vai produzir da forma correta. Para isso ela teria que ter um vaso de pelo menos uns 10 litros. Seria o indicado. Mas aqui ela já vai conseguir produzir. Como você viu, é muito simples fazer o plantio do tomate. Você seguindo aqui essas dicas, com certeza será sucesso garantido. E você vai sim ter tomate aí na sua casa de forma muito prática, tá? Claro, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil para você, deixa o like, clica também para se inscrever. E claro, se você ainda não conhece o curso Horta Caseira Sem Segredo, ele tá com valor super promocional, eu vou deixar aqui. E claro, esse vídeo aqui de adubação também, eu tenho certeza que ele vai ser muito útil para você. Então é só clicar para assistir, tá? Renato Pomar e Hortas Sustentáveis por aqui. Fiquem todos com Deus e um grande abraço.